Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Santa Maria Argumentos. E como é de praxe, que todo telespectador já sabe, por esse estúdio sempre desfilam pessoas que fazem a diferença na nossa comunidade. E hoje eu tenho a honra de receber um amigo e o fundador, quem criou esse programa. Há quantos anos atrás, Pazinho? Olha, uns 3 anos atrás. Uns 3 anos e pouco. Isso. E depois tive a honra que ele foi transferido por compromissos profissionais, que tu é tenente-coronel agora, do que tu foi quando tu era do nosso querido Exército Brasileiro. Então, por motivos profissionais, ele foi lá para o Nordeste, exatamente aonde tu estava? Eu fui para o Norte, eu fui para a cidade de Belém do Pará. Ótimo. Então, esse menino está cheio de história. Além de ser nosso colega, ele é escritor, nosso confrade na Academia Santa Maria de Letras, da Casa do Poeta, enfim. É uma pessoa que luta pela nossa cultura e pela educação. E ele estando no Exército, então hoje o nosso programa vai ser direcionado para falar de educação e segurança. 2 temas que são muito pontuais e muito angustiantes para a população. Então seja bem-vindo, Giovanni. É um prazer te receber nesse estúdio que tu desbravou, né? E me conta dessa tua experiência, Giovanni. E eu fiquei sabendo aí que eu te acompanho pela rede social, pelo grupo nosso da WhatsApp. Tu tem feito bastante palestras, né, sobre o tema segurança e educação. Bom, Belenazo, muito obrigado por estar aqui na TV Santa Maria, essa TV comunitária, uma TV excelente do nosso interior do Rio Grande do Sul, mas que extrapola fronteiras do município de Santa Maria, uma cidade cultura. E me emocionei realmente em retornar ao programa Argumentos, onde eu tive a oportunidade de participar por 2 anos, né? Exatamente. Aí na tua função e rever um grande amigo. Isso. Eu acabo de chegar de Belém do Pará, eu fiz uma viagem de 4.000 quilômetros de carro, né? Dirigindo de carro, sozinho de Belém do Pará, com o objetivo de conhecer pontos do nosso país que eu não conhecia. Ótimo. Né? Porque a melhor maneira é de carro, né, Giovanni? A viagem de carro, você pensa bastante, reflete bastante sobre as coisas e você conhece o país. Sim. Então eu fiz uma viagem cansativa, cheguei nesse momento e primeiro local que eu venho é na nossa querida, da nossa comunidade, é TV Santa Maria, no programa Argumentos. Bom, eu estou realizando um ciclo de palestras e cabe ressaltar o seguinte, eu sou tenente-coronel do Exército. Isso. Tenente-coronel do Exército. Professor da Escola Militar, né? Professor, eu trabalhava no Colégio Militar de Belém e agora eu irei futuramente trabalhar novamente no Colégio Militar de Santa Maria, de onde eu saí. Exatamente. E eu não estou falando em nome do Exército, na verdade, eu tenho uma autorização a partir de julho do Exército para falar sobre o tema e o ciclo de palestras, ele fala sobre uma questão que é urgente no nosso país, que é a questão da segurança pública, mas não somente isso, relacionada à educação. Até no futuro, né, lá no futuro, dia 10 de julho, todos estão convidados, será palestra em Santa Maria. Vai ser aqui em Santa Maria? Aqui em Santa Maria, dia 10. Aí tem outras cidades do Rio Grande do Sul, Santiago, Cacequi, Rosário do Sul. Tem os amigos que já conhecem o Giovanni, que já ouviu falar do seu lado de mestre, de educador, que tu fez um belo trabalho aqui na Escola Militar de Santa Maria. É uma escola de excelência, né? E eu já vi muitos depoimentos favoráveis à tua atuação. Então, a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente no dia 10 de julho. 10 de julho, correto. 19 horas, na Biblioteca Henrique Bastide, no Largo do Vagão, ali na Biblioteca Pública de Santa Maria. A Biblioteca Pública de Santa Maria. Bom, então a questão é o seguinte, eu estou mais fazendo essa palestra pelo meu lado pesquisador, do que pelo lado militar. Sim. O lado militar... Tanto é que tu te afastou para fazer essa grande pesquisa. Isso. É isso? Então nós na parte militar, por exemplo, como tenente, eu passei 15 dias lá na Cudelaria do Rincão de São Borja, fazendo operações de garantia de lei da ordem. Como capitão, eu tive uma relação muito boa com os órgãos de segurança pública do município de Santiago, onde eu trabalhei na parte de informações. Tu é de Santiago, né, Giovanni? Eu sou de Santiago, tu é natural terra dos poetas, mas Isso. eu me considero hoje um santamaguiense, né? Sim. Metade de Santiago, metade santamarense. As duas cidades, para mim, elas têm uma importância significativa muito grande. E, como major, em 2012, eu passei 15 dias na Operação Bahia,
em Salvador, na greve da Polícia Militar. Sim. Né? E dentro da Universidade Federal de Santa Maria, nós pesquisamos muito a questão da educação. Eu realizei o doutorado em educação ali, eu também sou formado na parte de letras. Então, nós pensamos o seguinte, que quando se fala hoje em dia de uma falência da segurança pública, na verdade é um sistema, ou são vários sistemas que estão passando por uma dificuldade muito grande. Muito. Para a ONU, para a OEA, existe um tripé de qualidade de vida. Esse tripé é baseado na educação. O nosso sistema de educação, ele possui grandes dificuldades notórias. O professor Belinazzo, o professor Valdo Barcelos, ali da UFSM, ele escreve o seguinte, ó, o sistema de educação brasileiro, ele não está em crise, porque a crise ela dá e passa. Só que o nosso sistema de educação ele vem com uma dificuldade brutal. De muitos anos, né? Exatamente. De muitos anos. Então não é uma crise. Então o tripé é educação, saúde e segurança pública. Certo. E a segurança pública, por uma questão de democracia, ela é muito mais importante, ou ela é tão importante quanto, mas ela tem uma relevância muito grande comparativamente à educação. Porque o primeiro direito que todo ser humano tem é o direito à vida. Exatamente, é a liberdade. Claro. E existe um artigo, alguns pontos da Constituição tratam sobre a segurança pública, mas o artigo 144, que é o que fala sobre a segurança pública, ele diz ali seguintes dizeres, mais ou menos isso. Sim, de forma... A segurança pública é um dever do Estado, um direito de todos e uma responsabilidade de todo cidadão. Certo. Então esse ciclo de palestras que eu estou fazendo... É sobre essa temática. É sobre essa temática, mas com um compromisso de cidadão que eu tenho. Claro. E de pesquisador. Claro. Né? E de pesquisador nessa área de educação e de segurança pública. Certo. Então, o que acontece é o seguinte, a nossa segurança pública no nosso país, vamos começar então falando assim rapidamente sobre a questão de organização. Sim, sim. Os órgãos de segurança pública, eles estão organizados na Constituição em polícia ostensiva ou polícia preventiva ou polícia administrativa, são nomes similares. Sim. Né? E a polícia judiciária, que é a polícia investigativa. Isso, que é a polícia civil, né? Que não só a polícia civil. A polícia preventiva mais conhecida, a polícia ostensiva, é a polícia militar. Exatamente. Que é o ostensivo... Que tem praticamente, acho que em todos os estados tem, né? Todos os estados. Todos os estados. Ela é uma polícia estadual, federativa. Exatamente. E aí, essa polícia militar ostensiva, ela é chamada ostensiva porque ela é visível. O elemento está fardado, exatamente. Ela está ali num ponto, digamos, o ladrão... Ela chega na hora do conflito. Isso. Não, o ladrão, o ostensivo, ela é visível. O ladrão, ele passa a ver a polícia militar, no caso, e deixa de tentar assaltar porque viu a polícia. Né? E também... Pelo menos era assim, né, Giovanni? Era. Hoje em dia não acontece. A bandidagem está tão com cara de pau que eles... assalto qualquer hora do dia. Isso. E aí, polícia ostensiva, nós temos a polícia militar, a própria polícia federal, ela atua ostensivamente também em aeroportos, em portos, etc., né, na fronteira. Na jurisdição federal, né? Nós temos a polícia ferroviária federal. Né? Isso. A rodoviária federal. A polícia rodoviária federal, que a Ferroviária Federal há mais de 20 anos não tem concurso público para a Ferroviária Federal, até pelo sistema ferroviário. Né? Nós temos a Guarda Municipal, ela não estava na Constituição, ela não era considerada uma força, um órgão de segurança pública, mas recentemente, um tempo atrás, uma lei que deu poderes para ela. Hoje é considerado, então... Ela também atua na segurança pública. Ela no auxílio à segurança pública. No auxílio à segurança pública. Tá. Então... Agora nós temos a polícia investigativa, que é a polícia civil, né? E a polícia federal. A polícia federal é uma polícia investigativa da União, do país. Tá? Então, o que acontece com o Brasil? Vamos começar rapidinho falando sobre a questão da educação. Nós temos que mudar um pouco a postura, e isso eu digo dentro, inclusive, do ambiente da educação,
do ambiente de escolas, do ambiente universitário, nós temos que buscar a mudança da visão da própria universidade, do ensino superior sobre a polícia, a respeito da polícia. Tá? Porque segurança pública não é missão de polícia, ou não é missão somente de polícia. A segurança pública ela passa por diversos sistemas, o de educação, de saúde e vice-versa. A segurança pública permite que o professor dê sua aula e que o aluno não tenha medo de ir para a aula. Exatamente. Então, a segurança pública evita o crime, o homicídio, né? E nós vamos falar de alguns dados estatísticos, evita o homicídio e evita o gasto com a saúde. Exatamente, impacta nas outras áreas. Impacta no tripé da ONU de questão de... Né? Então, quando nós pegamos a questão, por exemplo, da universidade que eu falo, é o seguinte, nós temos que parar de vitimizar tanto o criminoso. Né? Mas tu tocou num assunto super interessante. Até eu estava no intervalo, eu estava conversando com um advogado de renome em Santa Maria, que ele atua aqui em Santa Maria região. Nós estávamos falando justamente sobre isso. Eu não sei no Brasil, eu acho que onde o Brasil perdeu um pouco a linha, ou perdeu o controle, é justamente nisso. Todo mundo acha que é a vitimização do vagabundo. Assim, o criminoso, ele é um cidadão. Ele é um cidadão e deve ser tratado como um cidadão. Agora... Depende, né? Eu sou contra. Aquele assim, porque eles estão cada vez mais cruéis. Mas deixa eu te explicar como. Não, tudo bem, mas estou dizendo... Deixa eu te explicar. Para mim não é cidadão. Isso. Agora, mas eu quero te explicar tudo bem. Ponto. O criminoso, enquanto ele está cometendo um crime, ele é um criminoso. A partir do momento que ele passa... A partir do momento que ele passa a tutela do Estado, ele tem que ser tratado como um cidadão. Mas aí que começa o problema. Aí começa a querer passar a mão. Justamente essa esquerda irresponsável que tomou conta do Brasil nos últimos anos, começa a passar a mão. O criminoso sempre é o coitadinho. Eu não colocaria com questão... Não, isso é um pensamento meu. Eu não colocaria questão de esquerda ou de direita, porque na realidade existem ideologias que são suprapartidárias, né, que buscam essa vitimização do criminoso, que na realidade é o seguinte, a visão, por exemplo, dos direitos humanos, os direitos humanos eles são muito importantes e são interessantes para todo ser humano. Né? Não, o direito... Mas não, ultimamente eles só dão bola pro vagabundo. Isso que eu quero te dizer. Exatamente. Isso que eu quero te dizer. Até numa palestra de um colega que eu respeito muito, ele disse o seguinte, os direitos humanos, os direitos humanos ele não consegue defender todo mundo. Ele tem que defender... Quem está na cadeia, quem está passando dificuldade. Por quê? Porque segundo o ponto de vista dos direitos humanos, que eu não julgo errado, é um ponto de vista, mas hoje eu discordo, certo. Né, é que o Estado, todo o Estado defende a vítima. O Estado, a Federação, os estados e o país defende a vítima. E a família já defende a vida, e o Estado defende a vítima, e a polícia defende a vítima, e o judiciário defende a vítima. Mas a realidade é que num país, vamos lá, nós temos 60 mil homicídios por ano. É uma guerra, Giovanni. Latrocínio e homicídio, 60 mil. Né? O Balestreri, que foi ex-secretário de Segurança Nacional, ele disse que veio um ministro de Segurança Pública de Israel visitar o país e perguntou para ele, na época em torno de 50 mil, perguntou para ele quantos mortos tinham por homicídio no país. Ele disse 50 mil. O tradutor traduziu 50 mil. Aí o de Israel disse para o tradutor, não, traduz de novo, você traduziu errado. Sim, não acreditou. Não acreditou. E aí depois disso, o que a população pensa disso? Vocês de assustar, claro. 10% dos homicídios do mundo acontecem no Brasil. É um absurdo. Nós temos a polícia realmente que mais mata. 3.350 mortes causadas pela polícia do Brasil todos no ano de 2015. Mas Giovanni, quem é que diz... Nós temos a polícia que mais morre também. Isso aí. Um policial ferido, 2 policiais feridos por dia. No Rio de Janeiro, por exemplo, é um policial morto a cada 3 dias. Mas o que acontece com a mídia de forma geral? E aí tu diz que não tem ideologia, mas tem. O que acontece com a mídia, notadamente esquerda? Fazem uma laúza, fazem uma bagunça quando morre um vagabundo.
Aí depois que ele morre, ele vira santo. Pobrezinho, ele estudava, coitadinho, como fizeram com aquela vereadora, um absurdo aquilo. Bom, aí morre 10 policiais em defesa da vida, eles são considerados bandidos, que isso? E é então isso, essa guerra nós não iremos ganhar, se continuar. É essa a grande diferença que nós temos no nosso país em relação aos outros países. Exatamente. E é isso que eu quero te dizer, que a universidade, as universidades, o sistema universitário, o sistema de pesquisa, os professores, a educação tem uma responsabilidade muito grande. Por quê? Por exemplo, em 2013, melhor dizendo, eu fui para Orlando, Miami, num congresso de educação. Em 2013. 13. Eu fui lá para os Estados Unidos. Certo. Tinham matado um policial. O estado todo lá... Se mobilizou. Parou. Claro. O estado todo parou, a população parou, o governador foi lá falar em defesa do policial que tinha morrido, né? Então, no nosso país, se respeita pouquíssimo a vida do policial. Exatamente. E eu vou te contar um negócio que aconteceu lá na universidade. Por exemplo, eu tinha 2 colegas. Qual a universidade? Aqui na Universidade Federal de Santa Maria, na UFSM. Certo. Eu estava realizando o doutorado em educação. Eu tinha 2 colegas que me tratavam muito bem, 2 pesquisadoras, tá? Me tratavam muito bem. A partir do momento que elas descobriram que eu era militar do Exército... Já não. Elas passaram a me tratar mal. Né? Mas eu ia te dizer, infelizmente, Pazini... Passaram a me tratar mal e me cortar, e eu não podia falar que eu era atacado. Existe, dentro da universidade... Principalmente nas universidades públicas, uma ideologia idiota da esquerda. Isso está tomado. A nossa Universidade Federal, eu não tenho medo de falar, ela é tomada por esquerdista. Eu volto a dizer... Infelizmente é verdade. Eu volto, te respeitando... É verdade. Eu volto a Isso eu vejo toda hora. Eu volto a discordar de ti, que eu não julgo que seja uma ideologia de esquerda. São ideologias... de esquerda, tudo bem, são ideologias, são pensamentos que desrespeitam o policial. Mas é muito claro, notadamente, tu pode ver quem é que está à frente da defesa do vagabundo. É PSOL, PCdoB, PT, é essa gentalha. Infelizmente é verdade. Bom, entendeu? Eu não estou aqui. Não. Todos têm culpa. Mas isso aí eu sou avô, eu tenho uma filha com 12 anos, tenho uma netinha com 9 meses, até o meu filho tem 30 e poucos anos e diz assim, pai, por que tu fica tão revoltado? Mas senão nós vamos viver uma guerra, Pazini. Nós já estamos vivendo, eu não posso ir na rua ali que eu posso ser assaltado. E pior, se eu der um tiro na fuça desse vagabundo, aí vem um monte de gente, esses vagabundos de direito humano, vem um monte de gente encher meu saco. Não admito isso, eu sou revoltado contra isso. Se nós não mudar o judiciário está pecando muito. Essa bandida dessa famigerada audiência de custódia, o que faz o juiz? Solta tudo que é vagabundo. Então não adianta, nós não vamos... Por isso que eu te parabenizo, porque tu está em luta disso, mas tu tem que ouvir isso das pessoas. Que o ser humano, os pais de família não aguentam mais isso, Pazini. Deixa eu te dizer um negócio que é importante nós compreendermos. Todo ser humano tem direito à vida. Todo ser humano, tá? Existe uma grande destruição no nosso país da disciplina e da autoridade. Exatamente, é isso. E é isso que eu quero te dizer. Se tu permitir eu completar a ideia, eu quero te dizer o seguinte, ó. A questão da autoridade eu vou puxar um autor que é criticado tanto como tu está falando, pela esquerda quanto pela direita, que é um autor muito bom, que é o Paulo Freire. Ele disse o seguinte, ó, a disciplina, ela é essencial para a sociedade. Porque a minha liberdade termina quando começa a sua. Mas é o princípio básico. É o princípio básico. Vê hoje. E a autoridade perfeita é aquela autoridade que limita os outros e limita também a si mesmo. Claro. Porque se a autoridade não se limitar, passará a ser um autoritarismo. Certo. Então olha só. Peraí, o tema é interessante, nós estamos aqui a 1000 e tu vê que passou, olha que o primeiro bloco já se foi. Isso. Então eu te peço, tá ótimo o papo contigo, não poderia ser diferente, eu te peço só um instante, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado.
Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Olá, sejam bem-vindos ao segundo bloco do programa Santa Maria Argumentos. Como vocês viram, quem estava sentadinho na sala não se levantou, né? Nós não estávamos brigando aqui, nós estamos aqui dois gringos falando e o assunto... E grita, né? Mas o assunto é muito importante, Pazini. É muito importante nós falar de segurança e educação na situação atual que nós estamos vivendo. É muito complicado. Então, mais uma vez, eu te parabenizo pela coragem que tu tem de enfrentar, fazer esse ciclo de palestra pelo Estado, pelo Brasil e pela tua pesquisa. Isso tudo mais, mas tu quer concluir, tu estava falando... Eu quero falar da autoridade. De autoridade certo. E de sistemas de polícia certo. E de uma das soluções ou uma das propostas que é a questão do ciclo completo. Tá. Então vamos lá, a questão da autoridade é o seguinte, o próprio Paulo Freire diz que a autoridade se limita para não virar autoritarismo. Certo. Então nós temos... que dentro das universidades, principalmente concordo contigo, as universidades públicas, e aí eu discordo de ti a questão partidárias ou de esquerda ou de direita, porque eu digo que a universidade como um todo, independente de elemento ser partido político certo. Ou não, ela está contaminada negativamente contra qualquer mas nesse ponto nós policial. Concordamos, ela está contaminada. Está. Tu viu, tu sofreu isso aí? Isso. Tá, não vamos falar então... Contra a polícia de maneira geral. Exatamente. A polícia de maneira geral. Viu um cara fardado, já é. E aí eu estava falando para ti o seguinte, nós temos um estado, 60 mil, um país com 60 mil mortes ao ano de homicídios, né? E aí é o seguinte, quem é vítima do Estado não é o criminoso. A vítima do nosso estado, do nosso país e dentro do nosso país, o Rio Grande do Sul, a vítima é a própria sociedade. A sociedade sem dúvida. É vítima da própria sociedade. É vítima, aí vem a questão da educação do jeitinho brasileiro. É das escolhas que a própria sociedade fez, Giovanni. Das escolhas. Claro. E aí é o seguinte, no mundo todo, Belenazzo, no mundo todo, o sistema de polícia, ele segue um ciclo completo. O que é o ciclo completo? O mesmo policial que investiga, ele vai até o final. Isso. Aqui no Brasil, nós temos os que os técnicos falam, a laranja partida. Tá? Nós temos uma polícia que faz a parte ostensiva e a outra que, após o crime executado, faz a investigação. Nós vamos falar bastante sobre isso na palestra, quem quiser aí assistir certo. Lá. Tá? Certo. Somente o Brasil, em toda a América, tem o ciclo incompleto. E o que é o ciclo incompleto? Por exemplo, a polícia militar pega um elemento cometendo um crime, né? Hoje em dia, faz aquele combate, depois leva para onde? Para a Polícia Civil, para fazer o registro da ocorrência. E o maior problema, sabe o que é, Pazini? Nós temos 600 mil PMs. Exatamente. E uma polícia com uma sobrecarga que deixa... Então eles podem ter boa vontade, mas é humanamente impossível. Humanamente impossível. Uma polícia civil que deixa da sua atividade fim essencial, que é investigar, para trabalhar como um cartório. Eles trabalham, a Polícia Civil hoje, o policial militar, o policial civil... Preencher relatório. Do Rio Grande do Sul, especialmente, quem cresceu aqui no Rio Grande do Sul, quem é gaúcho, nós tínhamos os nossos policiais. Caminhava, tinha aquele policial na frente, ainda tem, né, na frente do colégio, aquele policial militar, aquele senhor de idade, muitas vezes retornou, que te dava oi, que te conhecia. Isso. Nós admirávamos e admiramos muito, admiramos ainda a Brigada Militar nos desfiles de 7 de setembro. Sim. Né? Só que o seguinte, a Polícia Militar, ela às vezes entra em próprio conflito com a Polícia Civil, porque fica aquela viatura parada 2, 3, 4 horas, não por culpa do policial civil, porque é um sistema
que só existe ingessa ele, né? Em países, pouquíssimos países no mundo tem esse sistema parecido com o nosso. Quais? Vou te dar um exemplo. Iraque, Irã, né? Gana, países assim... Que não são um bom exemplo. Não são bom exemplo. Então tem 2 sistemas de polícia conhecidos no mundo. O francês, que é aquele policial fardado. Sim. E o inglês, que é o policial civil. Certo. A polícia civil. Esse sistema vai para os Estados Unidos, na Inglaterra se utiliza pouca arma, vai para os Estados Unidos, o policial dos Estados Unidos ele utiliza muito armamento. Sim. No Brasil tem que utilizar armamento. Mas olha só, o que é o ciclo completo? E existe o Ricardo Balestreri e outros técnicos têm uma proposta muito grande. Existe uma PEC, a PEC 41, de um deputado federal lá de Minas Gerais, que propõe o seguinte: a polícia militar, ela atuar ostensivamente e de forma investigativa. Também. E a polícia civil atuar ostensivamente e investigativa, a polícia federal atuar de forma, ou seja, todas as completar o ciclo. Completar o ciclo. Exatamente. Porque olha só o nosso sistema. A prova produzida pela Polícia Militar, ela não é aceita legalmente. Não é aceita legalmente, porque ela não tem esse poder, digamos... O valor jurídico, digamos assim. O valor jurídico de investigação. Então, muitas vezes, aquele que está percebendo no dia a dia ali na rua, a polícia de proximidade está percebendo... A violação, né? A violação, conhece aquele indivíduo que comete o crime. Exatamente. Não é aquele que vai investigar depois. E aí, assim, se tem muitos conflitos, até dentro da própria Polícia Civil, da Polícia Militar e de outras polícias, Polícia Federal, sobre a concorrência. Existe uma proposta que é muito interessante. Por exemplo, Portugal faz por círculos geográficos. Então, cada um tem a sua atuação geograficamente. Os Estados Unidos também tem parte dos Estados Unidos também tem isso. Por exemplo, existe a polícia do município, a polícia do interior, do condado. A estadual. Que sai de dentro do município. Essa é uma forma, mas aqui no Brasil isso não daria certo, por causa da nossa extensão territorial. Sim. Aqui existe uma proposta muito boa, que está como proposta de emenda constitucional, que seria por tipo penal. Por exemplo... furto de celular. Quem poderia cuidar da investigação disso? A Polícia Militar. Direcionado de acordo com o delito. De acordo com o tipo penal, de acordo com o delito. Certo. Agora, um homicídio, crime de colarinho branco, latrocínio, né? Polícia Civil, Polícia Federal, dependendo se for interestadual ou internacional, a Polícia Federal. Entendeu? Então, por tipo penal. E a Guarda Municipal... Existe dentro da própria polícia uma defesa muito grande da Guarda Municipal, de municipalização da segurança. A Guarda Municipal ela contribuiria também dentro do município com a segurança pública voltada para contravenção e os delito postural. Por exemplo, carro de som alto. Exatamente. A Polícia Militar tem tantas coisas, né? Até que hoje tudo desemboca na própria da brigada. Dizem o seguinte, tem um som alto, liga pra brigada. O Brasil é tão bom que tem crime e bandido para todo mundo. Não precisa ter essa briga Todos vão ter muito trabalho. Todos vão ter muito trabalho. E cada dia mais. Isso. Então esse ciclo completo, ele é muito importante, porque o ciclo incompleto desgasta a Polícia Militar, desgasta a Polícia Civil, que agora o termo circunstanciado melhorou um pouco a questão do boletim de ocorrência, e o boletim de ocorrência online também melhorou bastante. São causas menos ofensivas, né? Tipo briga, furto. Desde que não tem. Mas ajuda, né? Desde que não ajuda exista, a desafogar. Ajuda a desafogar. Não exista, como é que é? Não existe vítima, né? Porque o ciclo incompleto, ele ajuda, inclusive, a violência, a própria violência. Eu te explico como, tá? O policial militar pega o indivíduo furtando o celular. Certo. Leva para a Polícia Civil. Quem sai antes da Polícia Civil? É o vagabundo. É o que furtou o celular. E tu vê que pena, agora vamos brigar. Não dá nem para dar uns cascudos, que coisa boa. E aí o que acontece? Muitos policiais atuam dessa forma, desculpa, equivocada, que tu acabou de dizer, errada, o corretivo é bom. O corretivo é bom. Essa é da antiga. Mas essa funciona. Não adianta eu levar para delegacia, porque chega lá, solta, eu vou pegar e vou dar um corretivo aqui. E aí comete-se os erros contra os direitos humanos do marginal é quem está à margem da sociedade, do criminoso,
que naquele momento que ele está cometendo crime, ele está atentando contra a democracia. Pois é, mas engraçado, Giovanni. Eu nunca vi vagabundo lendo direitos humanos para uma vítima. Entendeu? É isso que está... Não, me desculpe, eu sei, tu é autoridade, isso aí, mas eu nunca vi vagabundo... Parei, eu vou ler os direitos humanos, não vou ter... Eles estão cada vez mais cruéis, eles matam aí existe, idosos, Belenazzo. Então, com mão leve, me desculpe, Basílio, com mão leve não vamos resolver o banditismo. Tem que ser pau nessa gentalha. Existe. E direitos humanos tem que mandar para o quinto dos infernos, porque essa gente só atrapalha. Porque eu nunca vi... Direitos humanos vir na casa de uma vítima. Eu estou dizendo, eu sou um homem da imprensa há anos. Não, mas vai sim. Não, vai. Para um pouquinho. Agora então eles vão invisíveis? Não, vai, mas vai muito menos. Isso vai muito menos, porque realmente o nosso país também... Não, é que tem mais gente gritando pelo vagabundo. Aí que eu quero falar... Tu concorda comigo? Se tu deixar eu falar um... Não, mas eu não deixo falar. Meu amigo está lendo. Agora, se tu deixar eu falar, eu vou te dizer o seguinte. Dentro, os nossos presídios que deveriam ou conter o criminoso ou ressocializar esse criminoso, a taxa de ressocialização de um criminoso no mundo é em torno de 50%. Sim. 50% dos criminosos voltam a cometer delitos, mas 50% não. Já. Aqui no Brasil existem estudos assim, confusos, mas muitos dizem que passa do 80% de reincidência. E o presídio, no Brasil, à exceção de pouquíssimos presídios federais, o presídio ele é uma escola do crime. Mas não tenho dúvida, mas sabe por quê, Pazini? Mas eu quero te dizer o seguinte, só deixa mas tu resolve o sistema sempre penitenciário ligeirinho, com duas ações. Não é nem encostando a mão no preso. Corta a visita íntima e corta celular. Com essas duas... Mas o celular ele não, já é cortado, né? Não, mas não tem bloqueador. Não, mas aí entra o seguinte, existe bloqueadores em alguns presídios e alguns presídios existe o bloqueador e não funciona. Porque foi cortado porque determinada operadora libera. Mas deixa eu te dizer um negócio. O grande problema no nosso país é a celeridade do julgamento. Por exemplo, a polícia do Chile... A polícia do Chile, os carabineiros, eles têm uma taxa de resolução de homicídio de 90%. 90%. E a taxa de resolução de homicídio no Brasil são 8%. Então, a cada 10 mortos por homicídio aqui no Brasil, não se descobre um. Um que não vai para a justiça, né? Vai para a justiça não quer dizer que vai ser julgado. Mas a polícia do Rio Grande do Sul tem melhor essa... Sim, cada estado modifica bastante. Não, tu está fazendo a média nacional. A média nacional é 8%. Correto. Agora tu pega... No Chile, por exemplo, no Chile, o julgamento de um homicídio leva quanto tempo? Não. Em média de 3 a 6 meses. No Brasil, um julgamento de homicídio leva em torno, se tiver a utilização de um bom advogado, em torno de 7 anos para o julgamento. Bom advogado é sinônimo de empurrar, advogado, que todos têm direito a advogado. Agora, alguns não. Agora é o seguinte, a questão do nosso país... É o seguinte, o ciclo completo vai ajudar, se houver a modificação, a sociedade ela tem que estar ciente disso, vai ajudar muito o policial, e o próprio policial tem que perceber isso, porque dentro da própria polícia existe uma corrente contrária ao ciclo, a tal diminuição do poder. Existe uma outra PEC que fala sobre juizado de instrução, porque o que acontece é o seguinte, a polícia está dentro do executivo, tá? O judiciário tá dentro do judiciário. Exatamente. Mas existe a figura no Brasil, que não existe em outros países, do delegado realizando o inquérito policial. Que o inquérito policial existe nele, autorizado pela Constituição, é autorizado pelo sistema, até uma quebra dos próprios direitos humanos. Porque durante o inquérito não existe ampla contraditória e ampla defesa. Certo. E você não pode julgar alguém culpado de início. Certo? Então, existe uma PEC que, por exemplo, propõe, e o pessoal da DEPOL, do Sindicato de Delegados sabem disso, que propõe a transformação do delegado em juízes de instrução, tá? Certo. Ele sai do sistema executivo, passa ao sistema judiciário, porque muitas vezes o inquérito policial, e eu fiz inquéritos policiais militares, eu fiz como no Exército, nós realizamos o inquérito policial militar nos crimes militares. Certo. O inquérito policial, muitas vezes, ele chega na justiça e é totalmente destruído. É destruído porque ele é uma peça de instrução, mas não é uma peça judicial.
Então, ele chega lá, judicialmente não tem valor algum. Judicialmente, muitas vezes, não tem valor algum. Então, tu vê... Muitas vezes tem, ele é uma peça institucional. Tem. Estou dizendo as exceções. Mas daí o Estado... Não é exceção, muitas vezes, boa parte das vezes não tem, entendeu? Não mas é tu vê a energia que foi perdida, o dinheiro gasto, o tempo. Sem efeito. Isso. Então, qual é a proposta? Por exemplo, essa proposta se transforma a polícia num ciclo completo. Não se unifica a polícia, particularmente eu sou contrário, muitos defendem a unificação da polícia. Por polícia única se ocorre em sistemas ditatoriais. Certo. E várias polícias, uma polícia pode fiscalizar a outra. Mas se dá o sistema completo para as polícias e o policial ele se torna transforma mais eficiente. Coronel na polícia militar, certo, chefiando o sistema de polícia, Isso. e na polícia civil comissário. Isso. O comissário ele não precisaria ter uma formação jurídica que nem os delegados. E aí esse comissário, né, ajudaria, forneceria elementos, né? Elementos certo. Para o juizado de instrução, certo. que seria o delegado de polícia. Esse delegado de polícia no juizado de instrução, ele facilitaria, porque ele já estaria dentro do sistema judiciário. Entendeu? Então o grande problema do nosso país é a celeridade por causa desse funil. É dito um funil de... É verdade. A Polícia Civil que deveria investigar trabalha como um cartório. Há muito desperdício de energia sem fundamento prático. Como um cartório, mais como um cartório, também investiga muito. Sim. A Polícia Civil, mas poderia investigar mais e crimes de grande importância, como a própria corrupção. Certo. Né? A própria corrupção. E a Polícia Militar, ela não pode investigar. Falar em corrupção, tu acha que nós vamos ter jeito com a corrupção? Com o STF soltando tudo que é vagabundo? Olha, é isso que eu digo. Ó, nós não podemos falar... 77% dos 60 mil mortos no nosso país são pardos e negros. Certo. E aí nós... Não, mas eu mas eu tô indo para a corrupção. Certo. Eu vou rápido para a corrupção. Tá. Nós temos em torno... Pesquisas dizem, não sou eu que eu digo, tá. Em torno de, nas favelas no Rio de Janeiro, por exemplo, o pessoal chama de comunidade, politicamente correta comunidade, em torno de 2 a 3% de criminosos. Certo. Então você tem 98, 97% de pessoas direitas. Certo. Nós somos um país de impunidade, por causa, com todo o respeito que eu tenho ao sistema jurídico, mas por causa das nossas leis. O próprio juiz, conversando com o juiz, ele disse o seguinte: olha, eu tenho que julgar de acordo com as leis. Muitas vezes eu acho que aquele indivíduo, né, ele tem que receber uma punição maior. Exatamente. Mas o próprio juiz, ele é limitado. O sistema, né? O sistema limita ele. O sistema limita o policial civil. O sistema limita o policial federal. Então, olha só. Tá, mas quem faz o sistema são pessoas. Eles podem mudar, mas é que eu vejo... De baixo para cima. Exatamente. Da população mas crítica. O maior problema, Pazini, é o seguinte: quem faz todo esse emaranhado de leis, que já parece que elas são estudadas para complicar, é os nossos deputados federais, estaduais, que está vendo essa coisa. Aí é que eu digo para ti. Eles que produzem as leis. Nós não podemos falar mal, e aí eu vou entrar na tua pergunta. Nós não podemos falar mal dos nossos políticos, nós temos que falar mal da nossa sociedade. Porque os políticos... É ela que colocou esses indivíduos lá. Os políticos, eles são sociedade. Certo. Então, se o político é corrupto, é porque a nossa cultura é uma palavra positiva, os nossos hábitos, eles são de corrupção. E aí vem a cultura do 171, do jeitinho brasileiro, de sempre passar... De furar fila. Furar fila. É uma questão... De comprar produto roubado. E aí tu me perguntou, a população, agora eu vou te responder a tua pergunta, a nossa população vai ter jeito à corrupção? A nossa população, 95% não é corrupta. 90% da nossa população é honesta. A nossa população é honesta, Belinazzo. Eu sou honesto, você é honesto, o Ademir que está ali é honesto, o Leandro que está atrás das câmeras, nós somos honestos. Aí nós, claro, pela imprensa, nós ficamos sabendo dos atos de corrupção. E aí nós vamos ter que, de baixo para cima, conscientizar a população que, primeiro, segurança pública não é, apesar lá na Constituição só fala em polícia, quando fala em segurança pública, e nos bombeiros militares. Não, acho que a educação tem tudo a ver. A segurança pública não é responsabilidade de todos. É responsabilidade aqui da TV Santa Maria, é responsabilidade do Belinazzo, é responsabilidade do Giovanni Pazini. Mas por isso nós temos que falar mais sobre isso. Eu quase tomei um tiro há poucos dias atrás em Belém do Pará, um dia antes de sair de Belém do Pará. Sabe como? Eu desci de chinelo de dedo, camiseta regata, em 1 ano e meio eu sofri 3 atos de violência em Belém. Belém é a capital mais perigosa do norte do país. Certo.
Mas eu fui guardar meu carro, Belinazzo, eu saí desse de chinelo de dedo, lá estava quente, né? Aqui tá frio. Claro. Chinelo de dedo, bermuda e tal. Eu fui descer. Bem tranquilo. Fui guardar o carro, 7 horas da noite, peguei o carro, quando fui entrar, passaram 2 motoqueiros, o cara desceu, bateu no vidro com um revólver, abre aí, abre. Colocou o revólver na minha cara, há poucos dias atrás. Passa o celular, passei o celular. Eu tinha um iPhone comprado em diversas vezes, certo. Pago honestamente, passei o celular. Ele, você é polícia? Não sei, eu acho que eu tenho cara de milico, né? De polícia. Você é polícia? Começou a botar a mão na minha cintura. Você é polícia? Eu, não. Você é o quê então? Eu disse, eu sou Uber. Na hora, né? Eu acho que ficou com pena, o outro disse, Uber, vamos, saiu. Ele, né, eu estava no momento sem a carteira, pediu a carteira. Claro. Mas dentro da carteira teria minha identidade militar. Se ele identifica que tu é policial, ele te mata. Eu não sou policial, eu sou do Exército. Sim, mas para ir na cabeça desses doentes... É militar, ele me mataria. Agora, por isso que eu te digo, eu vou te fazer uma pergunta que o programa tá bom. Tá acabando. Tá calor, mas tá acabando. Tá acabando. Porque senão lá o Ademir já tá fazendo com o dedão assim. Um cara desse te mete um revólver na cara, tu acha que ele tem recuperação? Eu acho que não. Um cara desse, ele não hesitaria em te dar um tiro. Tu é pai de família. Então é isso que... Concordo com tudo que tu falou. Mas tem coisas, meu amigo, se nós não endurecer com a bandidagem, o Brasil está sem futuro. Eu vou te responder em 1 minuto. Tu viveu isso? Eu tenho 1 minuto? Claro. Tá, 1 minuto. Olha só, nós temos que ter cuidado. Não me enrola. Não, nós temos que ter cuidado, Belinazzo, com a autotutela. A autotutela é da Idade Média de antes. Que era o seguinte, que o indivíduo chegava, olho por olho... Tá, mas me explica. Não é que aí, isso assim, seja o ideal. Mas aí, se faz, então tu ia receber. E se tu tivesse armado, tu não daria um tiro nesse vagabundo? Claro que sim. Então, é isso que eu estou dizendo. Mas eu quero te dizer o seguinte, olha só. Se ele tem reabilitação ou não, eu não sei. No Brasil, nós temos uma taxa de 20% de reabilitação, por uma falha muito grande de todo o sistema. Certo. Do sistema que não é o prisional. Mas ele merecia, sim, uma punição. E se diz assim, para encerrar então a minha parte do programa, se diz que o Brasil prende mal. Na verdade, quando se fala em prende mal, se pensa no policial. Os nossos policiais prendem muito. Claro. Prendem bem. Mas soltam bastante. Não, mas aí existe uma rotatividade muito grande no sistema judiciário. Exatamente. Entra. Então, ele mereceria, antes da reabilitação, uma punição muito dura, seguindo a lei e a democracia, mas aí a lei teria que ser mais dura, e o julgamento de muitos juízes, do próprio judiciário e de uma corrente mesmo, de uma corrente da própria OAB e de alguns advogados, de tentar não liberar o criminoso, mas sim vitimizar o bandido. O bandido, ele não é vítima. Claro que não. E isso é provado quando nós tivemos ali de $2.000, em torno de $2.000 o PIB no Brasil subiu para 8 mil. Não é fruto de desigualdade social. Claro, não é desigualdade, não é nada disso. Não é fruto de escolha do indivíduo. É que tem que parar, tem um grande problema no Brasil chamado o mimimi, o politicamente correto. Então as pessoas deixam de falar, tem que falar a verdade. Mas se começa... Deus o livre tu falar mal do judiciário. O judiciário falha e muito, tem que dizer na lata deles. Eles falham demais. Olha o que esse vagabundo... Não é o judiciário... Mas o Gilmar Mendes representa o que ele não representa. Ele não é bombeiro, não é da ambulância. É o sistema, é o sistema. Eu não gosto de falar de indivíduos, porque com a mudança de indivíduos, aí não vai mudar o sistema, beleza? O que eu quero te dizer é o seguinte... Mas primeiro tem que tirar esse indivíduo lá, para começar a melhorar. Eu sei que o nosso tempo já acabou, né? Mas eu gostaria nós vamos ter que fazer mais uns 10 programas. Eu gostaria que o tema é bom, é interessante. E tem muita coisa para falar ainda. Claro, tem muito para falar. Mas nós vamos gravar outro programa, fica tranquilo. Mas eu gostaria de convidar aí quem estiver assistindo o programa para dia 10 de julho. A sequência é a seguinte, 9 de julho é Porto Alegre, 10 Santa Maria, 11 Santiago, 12 tem Cacequi. Agenda lotadíssima. Cacequi, 13 Rosário do Sul, 16 Cruz Alta, 17 de julho nós temos São Cepé, então várias cidades. Tu vê, e eu estou proibido de ir nas palestras, porque nós vamos brigar muito. Não, vai ter meia hora de fala no final da palestra. Se tu esperar senão meia hora... eu tomo conta. Isso. Mas, Pazini, muito obrigado pela participação. Eu te agradeço, muito obrigado por rever um amigo e ver que tu está com
cruzada pela educação e pela segurança. Eu fiz propositadamente, te provoquei, justamente para ver o teu nível de preparo. Então, parabéns, tu está muito bem preparado, tá? Para te desenvolver toda essa tua pesquisa. Meus parabéns e seja bem-vindo. Há um bom tempo, não é de agora, estamos estudando muito isso. Eu sei disso. E 26 anos de carreira do Exército, sei. Todo ano tendo contato com instituições fundamentais e profissionais. Exatamente. A Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Federal do nosso país, do nosso Estado, a Polícia Civil e Militar, são instituições profissionais. E a Polícia Federal deu um ganho muito grande quando ela passou a ser valorizada no nosso país. Claro. Ela estava sucateada um tempo atrás. Vamos, como sociedade, valorizar a nossa polícia e não ficar dentro da universidade, companheiros pesquisadores, somente falando, nós temos a polícia que mais mata. Mas nós temos um país... Isso é discursinho decorado. Não, nós temos a polícia que mais morre e 60 mil... Senão a polícia da televisão me caça. Obrigado, tem que terminar. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por ter recebido em sua casa e mais uma vez espero que ocorra uma semana tranquila e até semana que vem, se Deus quiser.